Vamos ao nosso quadro Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba. E nós estamos aqui com o doutor Daniel conosco, Valim de Souza, médico cooperado da Unimed Piracicaba, na especialidade nefrologia. Doutor Daniel, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. Obrigado pela sua presença, viu? E você que está em casa vai participar conosco também através do WhatsApp, pode participar ao vivo. Então, falando com o Daniel hoje, ele veio especialmente para falar do Dia Mundial do Rim, que esse ano cai no dia 13/3. É isso, né, Daniel? É isso, toda segunda quinta-feira do mês de março, a gente celebra o Dia Mundial do Rim, que a função desse dia é a gente tentar trazer luz aí para uma doença que infelizmente está cada vez mais prevalente na nossa população e acomete as pessoas muito na parte funcional e de mortalidade também, né? Bom, Daniel, para a gente falar até alguns perigos, né, em relação ao rim, vamos falar da importância do rim para quem está em casa, até compreender, né? Daniel é especialista, né, conversa sobre isso, explica, trata, né? Daniel também médico do meu pai, né? Nós estivemos no consultório, meu pai saiu muito feliz, muito satisfeito. E vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Por exemplo, meu pai, um idoso, chega um momento que ele precisa olhar o rim, ver o que tem, se tem alguma coisa ou não, né? A gente sempre tem um pouco de resistência, porque é sempre aquele pensamento, se houver a dor, eu vou procurar. Vamos falar um pouquinho desse órgão tão importante para nós, a importância dele para servir de alerta para quem está em casa. Se a gente for resumir a função do rim, a gente pode colocar como se fosse o grande filtro ali do corpo, né? A principal função dele é eliminar as toxinas que a gente absorve durante o nosso processo digestório, processo enzimático que a gente tem no corpo. Mas, além disso, ele regula também a quantidade de líquido que a gente tem, a quantidade de água. Ele controla o número de eletrólitos que a gente tem, então sódio, potássio, cloro, tudo é ele que faz esse gerenciamento do nosso corpo. E ele também participa de algumas outras funções até mais específicas que a gente nem pensa. Por exemplo, ele ajuda a produzir as células sanguíneas. Por isso que é muito comum o paciente que tem doença renal ter anemia associada. Ele participa também da formação da vitamina D ativada no nosso corpo. E além de principalmente produzir a urina e eliminar o líquido, né? O excesso de líquido do corpo. Agora, falando um pouco dos cuidados, né? Que a gente tem um órgão que é tão importante assim, que ele é, como você falou, ele é o filtro. Além de produzir, né? Certas substâncias que é essencial, né, para o nosso dia a dia, a gente tem que cuidar dele, né? E aí, a básico para se cuidar do rim, o que seria, né, para a gente entender? Quando a gente fala cuidar, o que será cuidar? Dos músculos, eu sei que é fazer a musculação, né? Vou cuidar eu vou perdendo massa muscular, né? Conforme eu vou caminhando aí para a minha terceira idade, eu vou perdendo massa muscular. Então, tenho que praticar esporte. No caso do rim, como é que eu deixo o meu rim bacana, legal, super trabalhando certinho, sem criar problema? Eu acho que quando a gente fala assim de prevenção, não tem jeito de a gente fugir, a gente tem que ir lá atrás, né? Porque tem algumas doenças que a gente sabe que vão levar ao problema do rim, né? Insuficiência renal. Sim. Mas para a gente prevenir essas doenças, para a gente ter saúde, que é o que a gente quer, envelhecer bem, viver bastante, mas ao mesmo tempo viver com qualidade. Não tem como a gente fugir de alguns pilares, né? Aí, atividade física, né? Então a gente vai ter que ter um esforço tanto resistido quanto aeróbico. Uma alimentação saudável, evitar industrializados, alimentos ultraprocessados. A gente precisa tentar regular um pouco o sono, dormir pelo menos umas 7 horas durante a noite e manter um horário meio padrão. Tentar gerenciar um pouco a quantidade de estresse que a gente tem no nosso dia a dia, regular um pouco o consumo de álcool, de cigarro. Tudo isso vai prevenir que a gente tenha as doenças que vão levar à insuficiência renal. Então, se a gente não quer ter problema nenhum, a gente precisa se preocupar com isso, né? Que é o que a gente chama das doenças não transmissíveis, né? Correto. As doenças crônicas não transmissíveis. E a doença renal crônica entra nessas. E aí acho que uma situação muito real é assim, quando eu estou na minha idade mais ativa, é o momento que eu tenho que cuidar mais. Então, para quando eu chegar um pouco mais para frente, não adquirir e desenvolver uma doença, correto? Correto. Quando a gente fala de doença crônica, é uma doença que demora muito tempo para ela chegar no fim dela e para ela se manifestar de uma maneira que atrapalhe a vida da pessoa. A gente fala que é um pavio que está aceso e é uma maratona que você está correndo, né? Então é muito difícil você ver o benefício de alguma ação imediata. Por isso que é difícil de você tratar. Você tem uma pessoa de 40, 45 anos que está trabalhando, tem filho, tem um monte de preocupação financeira, de projetos pessoais, profissionais,
e você fala que ela tem que dedicar um tempo que não é pequeno para cuidar da saúde para um negócio que vai acontecer daqui 15, 20, 30 anos, né? O problema é que chega, né? Então, essas pessoas de 45, 50, quando elas se aproximam ali dos 60, 65, é onde a gente vai ver as pessoas iniciando hemodiálise. E aí a gente sabe que a qualidade de vida cai muito, aquela liberdade que a pessoa queria aproveitar o fim de vida. Às vezes ela trabalha a vida inteira pensando para poder aposentar e curtir a vida. E aí a gente joga uma bomba no colo dela, que é uma doença renal crônica, que infelizmente hoje não tem cura, né? Estamos ao vivo, você participa conosco, 991-41-1048. Doutor Daniel conosco, nefrologia, a especialidade dele na Unimed Piracicaba. Pode fazer sua pergunta, viu? Pois não, Mar. Vamos lá, primeira pergunta chegando aqui pelo nosso WhatsApp, doutor Daniel, a Cristina, ela quer saber qual a quantidade máxima que um adulto pode beber água. Uns dizem 2, outros 3 litros. Máximo, eu também fiquei curiosa, doutor, e eu quero saber qual é a mínima também. Isso. Não, ó, vamos falar assim, quando a gente fala de água, não é o excesso que faz bem. Então não adianta você querer tomar 5, 6 litros de água achando que isso aí vai ser bom para o corpo. Mas tomar pouca água faz mal. Faz mal. Tanto para a parte de função do rim, quanto aumenta o risco de você ter infecção urinária, formação de cálculos. Então, assim, uma conta razoável é a gente colocar entre 30 e 35 ml por quilo por dia de água. Quer dizer, a cada quilo é 35 ml de água. Isso. Então, uma pessoa de 70 quilos, ali em torno de 2 litros e 100, 2 litros e 400 de água por dia. Se a gente, não consigo medir, é difícil de eu ficar calculando, cor da urina também ajuda muito. Perfeito. A urina ela tem que ser aquele amarelo bem clarinho, quase transparente. Se ela começa a ficar um amarelo mais escuro, um pouco mais forte, é porque está faltando água no corpo. E aí eu estou prejudicando meu rim. Meu rim está trabalhando sem água. É um radiador sem água. Aí. É o carro andando sem combustível. É o carro andando sem combustível. Olha só. 991-41-1048, participa conosco. Só complementando, se beber além do limite, por exemplo, né? Às vezes eu bebo muita água, viu, Daniel? Eu tenho a famosa pedra no rim. Há muito tempo que eu não tenho, graças a Deus, mas eu criei esse hábito de beber água, bebo água, enfim, até grandes quantidades. Beber bastante água pode prejudicar o rim? Tem que ser uma quantidade muito grande, pode. A gente tem alguns quadros, principalmente psiquiátricos, de pessoa que a gente chama de potomania, que é a pessoa que toma água de uma maneira muito exagerada. Isso. Aí você pode ter algumas complicações, mas isso é extremamente raro. Uma pessoa normal nunca vai acontecer isso. Perfeito. 991-41-1048, participe conosco, faça a sua pergunta. Voltando um pouquinho sobre as doenças, né? Qual a doença mais preocupante, né? Acho que você já falou um pouquinho, mas para servir de alerta, a mais preocupante que tem em relação ao rim? Eu acho que a mais preocupante é a doença renal crônica, né? Que é a insuficiência renal crônica. Porque ela que acomete o maior número de pessoas e traz maior dificuldade de qualidade de vida e é o maior risco de óbito também. Ela não é hereditária, ela sempre... A gente tem alguns casos que são. As principais causas, disparado, hipertensão e diabetes. Hipertensão e diabetes provoca essa falência do rim. Sem dúvida nenhuma. Cerca de 70% dos pacientes que estão em hemodiálise são hipertensos e ou diabéticos. E depois a gente tem algumas outras causas, que graças a Deus são um pouco mais raras, algumas doenças genéticas, algumas hereditárias, poucas, algumas doenças que você pode ter durante a vida, algumas doenças autoimunes, também raro, e depois algumas outras causas, alguns cálculos mais complicados, algumas infecções um pouco mais complicadas. Você vê, Daniel, a questão da pressão alta, às vezes passa desapercebido, né? A gente, às vezes, vai, ao fazer um check-up, você descobre... você tem um coração um pouco mais musculoso, uma coisa simples que a maioria da população tem, né? Falo isso que eu também, eu dei uma pequena alteração. E o meu cardiologista falou, isso é pressão alta. Aí eu fiz toda essa acompanhamento dessa pressão, coloquei o aparelho que você dorme com o aparelho e tal. Pressão tá beleza. Então foi uma fase da minha vida onde eu tive pressão alta, e isso fez desenvolver, né, essa musculatura um pouco maior no coração. Foi um período. Você vê que interessante? Quer dizer, eu não percebi. Vida, corrida, a gente não percebe que tem essa pressão alta, né? Às vezes a própria alimentação, a falta de exercício, quer dizer, durante o momento da minha vida eu me enquadro nisso. E a pressão alta vem e você não percebe.
e é o grande inimigo do rim, então. Sim, é uma delas. O diabetes, eu acho que é a principal, a mais prevalente Tá. de todos, mas que entra na mesma conversa que a gente está tendo. Se você não for fazer o exame lá e ver, você vai identificar o diabetes em uma fase já muito avançada, muitos anos de doença. Sim. Esperar sintoma, infelizmente, é você... Já prejudicou vários... Não, você já vai estar numa fase avançada de qualquer doença crônica, né? Por isso que servem os exames preventivos, fazer exames regulares, para você tentar identificar um quadro inicial. Sempre que você pegar alguma coisa em quadro inicial, você tem maior chance de sucesso e de controle. Às vezes até remissão, como provavelmente foi seu caso. Às vezes você muda algum estilo de vida, algum hábito, começa, emagrece, faz um pouco mais de atividade física, você controla uma hipertensão, às vezes sem medicação. Esse é o ideal. Esse é o mundo ideal. Né? Sim. 991-41-1048. Estamos falando do Dia Mundial, né, do Rim, que esse ano cai no dia 13/3, né? Falando um pouquinho sobre isso, né? A qualidade de vida, né? Dr. Daniel conosco aqui dizendo, né? As grandes situações que prejudicam o rim, elas começam lá atrás, no começo da sua vida, né? Aí quando você faz os seus 20 aos seus 40 anos, né? Está em plena atividade, né? Estudando muito, trabalhando, às vezes trabalhando, estudando e comendo aquele lanchinho na hora do almoço, na hora da janta, na hora do almoço, na hora da janta. Aí você vai comprometendo, né? Algumas situações. E a obesidade também, né, doutor? Como aumentou, né, Daniel? Aumentou bastante no Brasil e na nossa região, né? Muito. A obesidade hoje já é uma doença, né? A gente pode falar que é uma doença, e é uma das causas das doenças específicas do rim. Porque é uma sequência, né? Com a obesidade, vai vir aí o sobrepeso, gordura, né? Você vai estar comprometendo aí, obviamente, o colesterol, junto com a diabetes, está surgindo, e aí você já vai... É uma escala, né? E acaba quando a gente fala desse tipo de doença, a gente nunca vai falar de uma trilha só, né? A gente vai ter vários caminhos que juntos vão levar a um desfecho ali, né? Obesidade é um deles. Inclusive, a gente tem algumas doenças renais específicas da obesidade, que são causadas única e exclusivamente pela obesidade. Sim. Pois não, Maria, diga. Olha, a Rose está assistindo a gente, mandando pergunta, mandou uma foto linda do pôr do sol também, que parece que vem chuva, hein? Vai dar uma amenizada no calorão, Rose? Mas linda a foto, viu? Ela quer saber se o doutor está ao vivo. Está ao vivo sim, gente. Aproveita ele aqui e faz pergunta. Rose quer saber, o diabético deve ficar atento em quais tipos de exame para prevenir problemas com o rim, doutor? Boa pergunta, Rose. Assim, quem que tem que procurar a doença renal? Todo hipertenso, todo diabético, pessoas que já têm algum grau de perda de proteína na urina e pessoas que têm história familiar de doença renal. No caso do diabético, o que a gente procura? Em fases iniciais, uma perda microscópica de proteína, que é a fase inicial do quadro do renal secundário ao diabetes, e a creatinina, né, que é um marcador que estima para a gente a capacidade de filtração do rim. Mas a gente fala em porcentagem de funcionamento do rim. Então, a creatinina e a perda de proteína, que a gente vê no exame de urina simples. É um exame simples ali de urina, a gente consegue ver. Qual que é a idade ideal para se fazer esse exame, doutor? Olha, toda pessoa que tem uma história, que tem um fator de risco desses 4 que eu falei, tem que começar desde cedo. Quanto antes? A partir dos 30 anos, dependendo do que for da história familiar, até mais cedo. Sim. A gente tem alguns quadros de doença cística que são hereditárias, a gente tem que começar mais cedo ainda. Mas hipertensos, diabéticos na família, quanto mais cedo. Fez o diagnóstico de hipertensão, você já tem que começar a fazer. Busca outras coisas. E sempre que for fazer exames de rotina, igual você foi fazer ali do coração, tem que fazer um exame de creatinina e um exame de urina para ver, né? Tanto que esse ano o tema ali do Dia Mundial do Rim é dose de sua creatinina, que é um exame simples, barato e identifica a alteração de função, tá? Mas também já num quadro mais avançado. Perfeito. A gente tem que sempre tentar buscar o mais precoce possível. O mais precoce possível. Sim. Que daí você está falando de mudança de hábito, talvez até para evitar um possível comprometimento do rim, né? Quer dizer, quando você procura essa conversa é sempre mais difícil da gente ter com o paciente, né? Porque acho que todo mundo fala a mesma coisa, né? A gente tem uma taxa de conseguir fazer o paciente mudar de estilo de vida muito baixa, com a nossa conversa, com o nosso papo, né? Infelizmente, na maioria das vezes, as pessoas acabam mudando de estilo de vida quando acontece algum evento, né? Algum evento. Ou quando ela infarta, já teve ou o terremoto, aí eu vou mudar. Ela acaba mudando. Mas a gente tem que sempre orientar, tem que falar, porque é o que faz a diferença. Depois que você
você está com a doença, a gente só consegue minimizar o dano, né? Retardar a progressão da doença, diminuir a velocidade com que ela vai evoluir. Mas a gente não consegue mais deixar você com uma pessoa que não tem a doença renal. Não tem como, né? Infelizmente o antes não. O já, depois o antes já fica no passado, você não consegue voltar atrás. Né? Nos últimos anos, a gente teve grandes avanços na doença renal. A gente ficou por muitos anos com poucas medicações. Sim. Nos últimos anos, a gente teve um incremento grande de medicações que ajudam a diminuir a velocidade de progressão. Mas não são milagrosas, né? Elas não conseguem resolver o problema, elas diminuem a velocidade, mas não vai tirar o risco de acontecer alguma coisa maior, além do custo, né? Que é uma coisa que sempre pesa. São medicações normalmente caras. E são várias medicações, né? Que as pessoas também sempre reclamam. Porque dificilmente o paciente renal crônico ele é só portador de doença renal, né? Ele vai ser diabético, hipertenso e doença renal. Então, se você junta tudo que ele usa, 8, às vezes 10 medicações, e pesa, tanto no dia a dia quanto no bolso, né? Perfeito. Pois não, Maria, eu sei que tem mais gente querendo participar aí, né? Tem sim, mais perguntas. Aproveita, tá? A gente ainda tem uns minutinhos com o doutor aqui, então mande a sua dúvida também. A Ana Paula tá mandando aqui a pergunta, ela diz: doutor, tenho 43 anos e tenho insuficiência cardíaca e por causa disso tenho inchaço por retenção de líquido. Tomo diurético, mas mesmo assim tenho dificuldade de eliminar líquido. No meu caso, tem uma quantidade certa de líquido que devo ingerir? Meus cardiologistas falam que tem que ser 1 litro em média. Boa noite, Ana. Ana, seu caso já é um pouquinho mais específico. Tá. Essa é uma das doenças que mais acometem o rim, a insuficiência cardíaca, ela também influencia no funcionamento do rim, e é diferente do que a gente está conversando. A gente está falando muito de prevenção, evitar a doença. Perfeito. No seu caso, aí não, a gente realmente tem que restringir a quantidade de líquido por conta do problema cardíaco. Normalmente, a gente fala em torno de 1 litro mesmo e ajusta a dose de diurético conforme, principalmente o peso e o inchaço. Por isso que o paciente que tem insuficiência cardíaca igual ela tem que pesar todo dia, tem que controlar a quantidade de líquido que está no corpo. Isso. Mas é um cuidado um pouco diferente. Perfeito. Né? E acho que isso é muito interessante, você está falando, alertando, né? A gente fala tomar bastante água, né? Mas aí tem as situações específicas, né, Daniel? Que é o caso da nossa amiga que está participando, né? Se ela foi aconselhada através do médico a ter esse cuidado, é seguir essa precaução. Né? Eu acho que não ficar sem tomar água, mas seguir o que foi orientado pelo médico. Não, sem dúvida. A gente tem algumas doenças hepáticas, o paciente cirrótico, o paciente com insuficiência cardíaca, a gente tem uma restrição à ingesta de sal e de líquido. Mas esses são casos bem específicos, diferentes, que ela tem que seguir as orientações do médico. Sim. Aconselhado pelo médico. Pois não, Maria, vai lá. A Rose tem mais uma pergunta, Diga, doutor. Rose. Ela quer saber se problemas graves no rim pode causar confusão mental. Interessante. Em quadros avançados, sim, né? É o que eu falei, a doença renal dificilmente você vai ter um sintoma ali nos seus quadros iniciais. Quando a gente não trata, você não faz um segmento, às vezes nem sabe que tem a doença renal, às vezes você pode ter o que a gente chama de uremia, né? A ureia é uma toxina que acumula dentro do corpo e que é ela que traz os problemas da insuficiência renal em termos de sintoma. Então você pode ter enjoo, vômito, perda do apetite, indisposição, e se passar por essa fase, você pode ter um quadro de confusão mental, às vezes até crise convulsiva e coma. Mas daí é um quadro extremamente avançado que dificilmente uma pessoa que faz um segmento vai chegar a esse ponto, né? Porque a gente vai pegar antes. Normalmente a pessoa começa a terapia dialítica sem sintoma nenhum. Sem sintoma nenhum. Não é incomum, às vezes, a gente está no consultório, a pessoa aparece a primeira vez e você fala, nossa, a gente precisa de diálise. E ele fala, mas nossa, doutor, estou urinando um monte, estou me sentindo bem, não sinto nada e precisa de diálise? Precisa. Né? Então ela realmente é assintomática. Assintomática. Que perigo, né? Por isso tem que ter o alerta mesmo. Pois não, Maria. Né? O Mauro também, Oi, Mauro. Querendo fazer a pergunta aqui, ele diz o seguinte: pergunta para o doutor que de uns tempos para cá meus pés estão inchados. Pode ser problema de rim, doutor? Poder pode, mas assim, a gente tem várias causas, né, de inchaço nas pernas, principalmente nesse tempo de calor. Perfeito. Então a gente tem a parte de circulação, parte venosa, a gente tem a parte cardíaca, tem a parte renal, mas não é o habitual
de você ter inchaço por doença renal, assim, tão frequente. Tão frequente. Isso. As pessoas associam muito isso, né? É porque quando você fala de um estereótipo de um paciente portador de doença renal, é aquele paciente inchado, né? Que não urina, que acaba inchando. Você vai ter isso ou em fases muito avançadas, né? Aquele paciente já está em hemodiálise que não urina, ou em algumas doenças muito específicas, quando ela perde muita proteína. O diabético, num quadro avançado, você pode ter isso. A pessoa perde tanta proteína pela urina que ela começa a extravasar o líquido do vaso e começa a inchar. Tá? Mas daí também é um quadro mais avançado. Né? Mas normalmente esses inchaços têm outras causas que não renal. Causas, né? Mas não é difícil de excluir. Né? Com o exame de urina e uma dosagem de creatina, você já exclui uma causa renal aí pelo inchaço. Quer dizer, o interessante é ele procurar realmente, procurar o doutor, fazer o exame, como o Daniel acabou de falar, faz o exame, já tem o diagnóstico, né? É interessante, pelo caso do meu pai, nós também marcamos e fomos ver, pela idade, mas o que chamou a atenção foi isso, né, Daniel? E o exame saiu ok, não era, né, enfim, outra causa, calor e tudo aquilo que a gente acabou descobrindo aí. Participe conosco, 991-4110-48. Enquanto o pessoal andando pergunta, eu tenho mais uma pergunta. Daniel, vamos falar dos remédios que comprometem o rim? Pouca gente sabe disso, pouca gente fala disso. E o Daniel sempre alerta, né, Daniel? Ó, cuidado com esse tipo de medicamento, porque ele vai dar porrada no rim. Não é bem isso mesmo, bem lembrado, não podia passar sem falar desse. A gente tem que tomar muito cuidado, principalmente com o anti-inflamatório. Anti-inflamatório é uma classe de medicação que, quando você faz o uso crônico dele, ele pode lesar o rim, tá? Não só o rim, mas também parte cardíaca, parte de estômago, mas o rim principalmente. Infelizmente, a gente tem algumas pessoas em diálise por conta de uso abusivo de anti-inflamatório. Não é que não... o anti-inflamatório, né? Isso, não é que não pode usar, é claro. Abuso. Isso, porque principalmente quem tem doenças crônicas, artrose, algumas dores crônicas nas costas. O anti-inflamatório é um remédio que melhora muito a dor. Né? Ele é bom. Exato. Esse é o grande problema, entre aspas. Só que ele alivia a dor. E é uma coisa que aconteceu uns anos atrás, acho que agora começa a esclarecer bastante. Mas você ia na farmácia, você não comprava, né, uma dipirona, você comprava um anti-inflamatório. Para uma dor de cabeça, para uma dor nas costas, tá dor na minha perna, eu caminho um pouco, tomar um anti-inflamatório. Ai, que dor, dormi de mau jeito, vou tomar um anti-inflamatório. Olha o perigo, né, Daniel? E muitos pacientes nem sabem o que estão tomando. Porque tem muita fórmula também, né? O pessoal faz fórmula que contém anti-inflamatório. Então, às vezes, o vizinho tomou, eu tomei isso aqui, melhorou minha dor. Toma também que é bom. Aí ele toma e melhora, né? Melhora a dor. E aí ele continua usando. Ele fica usando de maneira contínua. Esse é o grande problema, o uso crônico da medicação. Né? Tem algumas outras medicações, mas aí é mais raro. O uso hospitalar, injetável. Do dia a dia, eu acho que o anti-inflamatório é o grande risco aí que Doutor Daniel, deixa eu falar uma coisa para você. Você veio aqui participar, era em torno de 20 minutos. Nós já estamos estourando tempo, só que tem muita pergunta. Então, eu vou perguntar, você pode ficar mais um pouco? Claro. Pode? Então tá bom. Então vamos mais um pouco. Tá assim de pergunta. Pois não, Maria. Eu tô achando bom, porque o nosso público tem muita gente comentando aqui que bebe água toda hora. O Fernando é um deles. A Cleide também falou, doutor, bebo água toda hora. Depois eu comento que ele é São Paulino e tá provocando o Neto aqui que o Corinthians perdeu. Mas depois a gente comenta, viu, doutor? Isso aí, Fernandão. Até o Daniel tá tirando sarro da minha cara agora. Eu vou te falar, viu? Vamos seguir, vamos falar do rim. Vamos falar do rim, que outra polêmica, doutor, que é bom a gente esclarecer, esses suplementos, né, que hoje em dia tá muito comum também, né? Suplementos, pode ter aí alguma chance, né, de aumentar os problemas do rim? Boa pergunta também, que tem muita gente usando, né? Quando a gente fala de suplemento, principalmente a gente fala de whey e creatina, né? Isso. O whey protein, assim, a gente tem que levar em consideração qual que é a carga de proteína que aquela pessoa tem que tomar, ingerir durante o dia. E lembrar que ele é um suplemento. Se você não atinge aquilo que foi preconizado pelo nutricionista, que você tem que ingerir, o whey protein ele serve para você atingir aquele nível que você não conseguiu com alimentos naturais. Ele pode ser usado nessa situação? Sim. Tá? Pessoas com problema, com doença renal, têm uma certa restrição. A carga de proteína diária que ela tem que ingerir é menor do que a população em geral. Tá? Mas, por exemplo, ele foi nutricionista, falou que ele tem que consumir 1,5 grama por quilo por dia de proteína. E ele não consegue isso comendo carne, ovo, peixe. O whey protein ele pode ser um suplemento para compensar aquela falta de alimentação. Isso na população saudável, certo? Então é importante a gente ter orientação de um nutricionista. Não dá para ingerir sem ter critério nenhum, tá?
A creatina já é um pouco diferente, é um excelente suplemento, tem vários estudos mostrando que ela é bem segura e que traz benefícios, tem ganho de massa muscular, diminui o risco de doenças cognitivas, de demência, então é um bom suplemento para pessoas que não têm problema de rim. Tá? Se você não tiver doença renal, pode usar sem problema. Qual tipo de doença renal? Insuficiência renal. Insuficiência renal. Insuficiência renal. Tá. Ainda não se sabe, não é que a gente não usa porque a gente não tem evidência de que não traz problema. Entendi. Hoje a ciência ainda não consegue dar essa resposta para a tá. gente. Tá? Mas eu acredito que vai acabar podendo usar. Uhum. Qual que é o grande problema dela que traz confusão? A creatina ela é um precursor da creatinina, que a gente usa para estimar a capacidade de filtração do rim. Então, quando você ingere a creatina pelo suplemento, você aumenta a quantidade de creatina circulante no sangue. Então, quando você faz o exame de creatinina, normalmente ele vem aumentado. Vem alto. Uhum. Mas não porque o rim piorou, é porque você está com uma quantidade ingerindo maior de creatinina circulante. Uhum. Então, a gente tem que levar isso em consideração quando a gente faz a análise desse exame. Tá? Mas é um bom suplemento, se você não tiver problema de rim, pode usar, desde que você treine. Né? Não adianta você usar sem treinar, isso, né? Você tem que fazer atividade física. Né? Perfeito. Estamos ao vivo, 991411048, pode participar conosco aqui ao vivo, tá bom? Vamos falar um pouquinho mais dos fatores, até para alertar novamente, né? Já que você que está em casa está assistindo a gente, o amigo falou, né? A questão das pernas. Vamos falar um pouco dos fatores de risco, para ficar claro para quem nos assiste. A gente sabe, como eu falei, a gente está vendo a obesidade está aumentando bastante, a gente comia, né? Antigamente, pizza uma vez a cada 15 dias ou ao final de semana. Não que pizza seja uma coisa ruim, eu como pizza, adoro pizza. Só que a gente está invertendo poucos fatores, né? A gente está trocando a janta pelo lanche, pela pizza, enfim, e aí vai, né? Vamos falar desses bons hábitos, o que é legal para o rim, na questão da alimentação, queria que você destacasse um pouquinho, e de algumas coisas que comprometem mesmo, para quem está em casa ficar atento. Olha, eu sou bem suspeito para falar disso, porque eu acho que esse aí é o futuro da medicina, né? Uhum. Porque a gente tem que prevenir a doença antes dela acontecer. Eu sempre tento visualizar que a gente está num caminho e ali na frente a gente tem vários lugares que a gente pode ir. E cada um tem uma doença ou tem um bem-estar, a saúde ali na frente. Quando eu falo de prevenir o rim, é impossível falar de prevenir o rim sem eu prevenir uma doença cardíaca, um infarto, um AVC, um quadro demencial, hipertensão, o próprio diabetes, né? Então, a gente tem que pensar antes disso aí acontecer. E aí entra aqueles fatores que eu te falei. A alimentação, é claro que é o que você falou, a gente tem uma facilidade muito grande, está no celular, a gente come muito mais produto ultraprocessado do que a gente deveria comer. Então, você falou uma coisa, antigamente você tinha que sair, pegar seu carro e ir a pé para comprar o lanche. Sim. Agora não, você pede o lanche se você quiser, direto ali no celular, é verdade. É coisa de velho, mas a gente no McDonald's era um evento. Era um evento, hoje, é verdade. Fui no shopping, você come McDonald's como se fosse um almoço, normal, né? Então, isso aí vai gerar um problema. Então, o que eu falo? Não é que a gente demonizar esse tipo de alimento, mas a gente tem que seguir algumas regras. O dia a dia nosso tem que ser um pouquinho mais engessado, a gente tem que ter uma certa rotina. Né? Então, escolher bem os alimentos, a gente colocar alimentos naturais, colocar legume, verdura, fruta, arroz, feijão, a carne, isso não vai ter problema. Isso durante o dia a dia. Vai ter uma festa, vai ter alguma coisa no final de semana, não tem problema, você lá. Sim. Você não precisa comer o mundo, né? Tirar todo o prejuízo ali. Mas você pode comer, mas o dia a dia tem que ser bem legal na parte alimentar. Quando a gente fala de atividade física, a gente tem 2 benefícios de atividade física. O primeiro é o exercício resistido, que é o que vai trazer para a gente qualidade de vida e autonomia, que é a musculação. Né? Que é você pegar peso, vai deixar você com perna mais forte, tônus muscular, que vai evitar de você, quando você estiver idoso, você ter dificuldade para ir no banheiro, subir uma escada, perder a autonomia, que é o que ninguém quer. Ninguém quer, todo mundo quer ficar velho, mas ninguém quer ficar dependente. Exato. Né? E a gente tem o exercício aeróbico, que aí é a caminhada, corrida, bicicleta, remo, o que a pessoa gostar. Que aí a gente vai ter a prevenção cardiovascular. Aí você vai diminuir o risco de ter uma doença do infarto, de ter um AVC. E aí a gente está falando de em torno aí mais ou menos uns 150 minutos por semana de atividade aeróbica, né? Moderada. Né? Qualquer tipo, o que a pessoa gostar. E aí a gente entra com as outras coisas. O sono, que às vezes a gente não dá tanto valor, mas que ajuda muito na função cerebral, função cognitiva, memória. Então, a gente tentar dormir pelo menos 7 horas durante a noite e tentar manter mais ou menos um horário fixo, inclusive de final de semana, ajuda o corpo também. Tá? Ingesta de álcool, tabagismo.
não existe nada que você pode fazer para o seu corpo melhor do que parar de fumar se você fuma. Perfeito. Em média, uma pessoa que fuma, ela perde uma década de vida em relação às outras pessoas. Nossa. Então, qualquer remédio que você tomar, qualquer coisa que você possa fazer, não vai ser tão benéfico quanto aquela pessoa parar de fumar. Né? A ingesta de álcool também, né, quando em excesso. E controle de estresse, né, que eu acho que talvez seja o mais difícil hoje da gente conseguir manejar, né, porque o dia a dia está muito corrido, todo mundo normalmente está mais estressado do que deve. O estresse é como se você pegasse uma estante e balançasse ela, né? Eu vejo muito isso. A pessoa fica estressada, você pega uma estante e balança e tudo que está naquela estante sai fora do lugar. Afeta tudo, né? É óbvio que a gente nunca vai conseguir manter tudo isso em equilíbrio, perfeito. Mas a gente tem que ter um norte, né? A gente não pode... Se você deixa isso em segundo plano, você nunca vai dar atenção devida a isso. Né? As outras coisas da vida vão tomando o corpo das coisas ali e você não faz mais nada, né? Então a gente tem que ter pelo menos um norte, alguém para monitorizar a gente, que eu acho que é a função do médico. Perfeito. Né? A gente monitorizar, cobrar e ficar em cima do paciente para a gente conseguir os resultados que a gente quer nessa mudança de hábito, que não é tão fácil, mas é a melhor coisa que ele pode fazer para a saúde dele. Perfeito. Vamos à participação. Pois não, Maria, diga. Doutora, o pessoal está elogiando muito aqui sua participação, essa é a importância de um quadro como esse, né, oferecido pela Unimed Piracicaba, que é um quadro de... Desligou seu microfone. Vê se a pilha está certinha. Vê se está certinha a pilha. Nós estamos aqui, doutor Daniel, estamos falando sobre os cuidados dos rins. Isso é muito importante para todos nós, né? E isso está atrelado diretamente com a mudança de hábito. Bons hábitos. Pois não, Maria. O pessoal está gostando muito da participação aqui do doutor, está elogiando. Essa é a importância da gente ter um quadro como esse aqui no programa, com oferecimento da Unimed, que é uma prestação de serviço. A Rose que já fez as perguntinhas dela, e ela fez mais uma que já foi respondida aqui, né, Rose? O doutor Daniel está explicando de forma de ótimo entendimento. Isso é muito legal, né, doutor? O público aí dando um retorno. Eu já vou emendar em mais uma pergunta que chegou aqui também. Deixa eu ver, quem está falando aqui é o Paulinho. Paulinho também quer saber o seguinte, doutor. Exame de sangue, creatina, fosfoquinase, aqui atrás, Daniel, isso? ficou mais fácil. 250 e creatina de 155. É preocupante? Eu acho que deve ter algum equívoco, mas deve ser provavelmente o CPK que a gente chama. Isso aí depende da situação. Tem pessoas que usam o que a gente chama de estatina, que é medicação que a gente usa para colesterol, que pode aumentar a CPK, que é a creatinoquinase. Sim. E isso não necessariamente é um problema. Tem que se monitorizar. Quando você tem níveis muito altos ali, às vezes a gente tem que reduzir a dose. Né? Normalmente está associado a uma quadro de dor muscular, alguma coisa além da alteração só laboratorial. Tá? E às vezes quando você faz muito esforço físico, uma atividade física mais intensa, e se você coletar o exame próximo a essa atividade, você pode também ter um aumento dessa enzima, que ela é muscular. Tá? Então, não necessariamente é um problema e os níveis ali não são tão elevados, não. Não. Vamos falar um pouquinho dos sintomas, também acho que é legal a gente falar, né? A gente sabe que a doença, quando vem no rim, vem um pouco mais para frente, assim, mas quais são os sintomas para as pessoas também ficarem atentas? Porque infelizmente isso ainda acontece, né? Das pessoas acabarem não fazendo segmento, não fazer acompanhamento da doença e chegar para a gente sintomáticos, isso. Normalmente, o primeiro sintoma que vai ter vai ser a perda do apetite, uma certa apatia, e aquela perda do apetite com enjoo, de cheirar a comida já gerar náusea, sabe? Olha. A pessoa cheira a comida, não consegue comer nada, então ela começa a perder peso, massa muscular, começa a ficar mais apática, menos dinâmica, né? Muda o perfil que ela tinha. E aí, se você continuar mantendo, aí você pode começar a ter outros níveis de sintomas, principalmente neurológicos. Então, pode aparecer tremores, crises convulsivas, sonolência demais, coma, né? E aí, numa fase mais avançada ali, aí pode ficar inchada, isso pode acontecer. Normalmente, uma pessoa que não cuida, ela é uma pessoa anêmica, então ela é mais escorada. Sim. As pessoas até, se for ler em livro, eles falam uma cor mais amarelada, um amarelo palha, né? Que é o típico ali, igual o inchaço ali, típico do paciente renal crônico, é uma cor um pouco diferente. Mas aí é um quadro bem mais avançado. Tá? Agora você falou sobre os medicamentos. Houve uma evolução também dos medicamentos para o tratamento de doenças renais? Sim, bastante. Infelizmente, elas não conseguem evitar da pessoa ir para a diálise, mas ela retarda a progressão da doença e faz com que isso aconteça num período mais longe, ou às vezes nem aconteça, né? Que ela acaba falecendo de algum outro motivo e o rim não seja
não tenha tempo de ser acometido até um estágio terminal. Hoje a gente tem mais ou menos 4 classes ali de medicações, não é para todo mundo, tem uma indicação específica, cada perfil de paciente tem que ser usado, tem que tomar bastante cuidado quando a gente tem que entrar com cautela, a gente entra com uma, monitoriza exames, aumenta a dose, entra com a outra, tem que ser bem cauteloso. Mas hoje a gente tem em torno de 4 classes, dependendo do perfil de paciente, que pode ajudar a retardar a progressão da doença renal. Sim. Mas não vai curar. Né? Sempre as medicações vão ser associadas a mudanças de estilo de vida e a monitoramento desse paciente. É o que eu falo, uma cadeira não para em pé com uma perna só. Não adianta achar que só o remédio vai curar. Que é uma coisa muito comum, né? Achando que toma um remédio, beleza, quero... Às vezes tem paciente que vai no consultório, às vezes você fala, você tem pressão alta? Fala, não. Aí você pergunta das medicações, ele toma antihipertensivo. Não, mas está controlada. Então, às vezes, ele nem considera que ele tem pressão alta, né? Mas toma medicação. Então, às vezes, a pessoa toma um remédio e acha que aquilo está protegendo ela. Não está, está diminuindo o risco das coisas acontecerem. Tá? Mas a doença está ali. Infelizmente, ela está ali presente. Pergunta, pois não, Maria. Na verdade, é um comentário aqui da Cleide, doutor. Ela diz que bebe muita água. E olha que ela comenta, né? Minha sogra faleceu muito cedo com problema no rim, ela fazia diálise. Realmente pode vir a óbito uma pessoa, doutor, com problemas renais? Pode. A diálise em si, assim, ela tem a parte boa dela, né? Quando está bem indicado, todos os sintomas que eu disse, você acaba melhorando. Então, você tem um controle da disposição, você melhora a anemia. Então, muitas vezes, a diálise, ela tem o benefício de você começar. A pessoa se sente melhor. E não é incomum a gente ouvir das pessoas. Fala, nossa, como eu melhorei. Se eu soubesse que era assim, eu tinha começado antes, né? A gente ouve esse tipo de coisa. Mas é o que eu sempre falo, o que mais pesa é como essa pessoa chegou para a diálise. Se ela é uma pessoa que já tem um problema cardíaco avançado, já está cega, já teve, às vezes, problemas de amputação na perna, tem algumas doenças associadas, é claro que ela vai ter mais dificuldade de tolerar a diálise e, infelizmente, o tempo de vida vai ser mais curto, né? Mas a gente tem algumas outras doenças que são mais específicas do rim, né? Que são mais raras, mas acontecem, né? Só o rim está doente. Então, essas pessoas, elas toleram muito bem a diálise e ficam durante muitos anos. A diálise também teve uma evolução muito grande na sua tecnologia. Então, hoje, assim, ela é um procedimento muito mais seguro. E a gente tem pessoas que passam de 30 anos em diálise. Olha só. Né? E também temos o transplante, né? Que é uma opção, principalmente para pacientes mais jovens, que chegam em boas condições. O transplante de rim também é um bom tipo de tratamento para a doença renal. Perfeito. Doutor, voltando um pouquinho, ao tempo atrás eu lembro de uma modelo, né? Que ela pegou uma infecção urinária, essa infecção subiu e atingiu os rins, né? E ela ficou internada, infelizmente ela veio a falecer. Quais são os cuidados que a gente tem? Porque quando a gente fala do rim, parece que está muita coisa associada ao rim, não é sozinho, né? É muita coisa associada que pode vir prejudicar o rim, né? Como você falou, o próprio uso de medicamento anti-inflamatório. E no caso das infecções, né? Quando eu tenho que estar atento a isso, uma infecção urinária, que é uma coisa simples de se tratar, e vira um caos atingindo o rim, por exemplo. A gente separa as infecções urinárias em 2 tipos, né? Infecção urinária baixa e infecção urinária alta. Infecção urinária baixa é aquela mais comum, que a maioria das mulheres tem durante a vida, que é queima para urinar, tem aquela sensação de cair no banheiro toda hora. Essa é a cistite, né? Que a gente trata, ela raramente vai trazer alguma complicação maior. Mas a gente tem a pielonefrite, que a gente chama, que é quando essa bactéria acomete o rim. E isso é um quadro grave, né? A pielonefrite sempre é grave. Então, normalmente, a gente faz o tratamento da pielonefrite nos primeiros dias internado. Os sintomas são iguais? Não, completamente diferente. A pielonefrite, normalmente, você tem uma febre alta, uma dor muito grande na região lombar, você fica toxemiado, é um febrão mesmo, calafrio, é um quadro bem mais exuberante, tá? Alteração normalmente do hemograma, você vai ter outros achados ali que fazem você suspeitar ali, tá? E aí, normalmente, o tratamento, principalmente nas primeiras horas, de 48 horas, tem que ser internado. Ficou bem, evoluiu bem, não tem mais febre, tá legal, a gente termina com o tratamento via oral, tá? Mas é uma doença que eu falo que eu respeito. Essa eu tenho medo. Tem que tomar cuidado. E é isso aí, às vezes você pega pessoas jovens que podem complicar, sim. Não é infrequente a gente pegar complicações de pielonefrite. Em UTI, às vezes precisar de hemodiálise por um período até aquela infecção melhorar. Chega a fazer até uma hemodiálise para poder... Aí é um outro tipo de doença renal, né? Que a gente fala de doença renal aguda, né? Que é aquele evento que causou o problema do rim, mas ele é momentâneo. Aí depois que você trata, o rim volta a funcionar normal. Mas
uma certa frequência a gente pega esse tipo de caso. Doutor Daniel, por que o nosso rim faz pedra, doutor Daniel? Podia fazer pena, podia fazer, né, plumas, mas faz pedra. E pedra feia e ainda, pedra né? feia, não serve pra nada a pedra. Se fosse valiosa, né? Aí a briga é com a família. Normalmente é hereditário, isso aí tá na família. Dificilmente você vai ver alguma pessoa que tem cálculo de repetição, que você não vai achar nos irmãos, tios, primos. Infelizmente, é uma coisa muito prevalente. Quem já teve um tem 50% de chance de ter outra durante a vida, né? Mas, poucas medicações ajudam. É muito mais hábitos também. Sim. Tomar aí, nesse caso, a água entra como o dobro de recomendação. Ela precisa tomar bastante água. A urina tem que estar bastante diluída para que aquelas moléculas não fiquem muito próximas umas às outras. E aí que elas se agregam, vira pedra. Isso, é isso aí. Tem que estar diluída. É igual quando você pensar numa sujeira ali que você vai colocar num copo. Isso. Você jogar num baldão, você nem percebe. Se jogar num copinho, você vê que está tudo cheio de sujeira. É a mesma coisa pensando no rim. Muito cuidado com sal. Cuidado com a ingesta de sal, em exagero, e carne vermelha. Isso de maneira geral. É claro que a gente tem uns casos específicos, pessoas que fazem cálculos de repetição, tem que ser submetidas a cirurgias frequentes. Aí a gente tem algumas medicações que a gente pode tentar usar para minimizar isso aí. Também não consegue zerar, deixar sem nada, mas consegue dar uma qualidade de vida boa. Mas para quem teve 1, 2 cálculos durante a vida, tem que focar nisso aí. E tomar muito cuidado com o churrasco, né? Que é o churrasco que pega... Que é aquelas situações ali que você come muita carne, toma cerveja... carne, cerveja, sal, carne, cerveja e sal, aí... O álcool, ele acaba desidratando, e né? as pedrinhas estão tudo lá de mão dada no rim, né? Tudo ali, ó, tudo junto, né? Mas um detalhe que o Neto teve muita pedra no rim, doutor. Você falou Neto no churrasco? Não. Toma! Não. Não, tive pedra bastante. E depois dos 50 anos, dos 50, né? Ela diminuiu. Isso foi um benefício dos 50. Acontece, não, foi um benefício da minha porta para a terceira idade. Eu fiz o exame, tinha 2 pedras, tem uma pedra mais ou menos de um lado, do outro, tal, mas não me deu dor nenhuma. Aí eu fiz. Curou hipertensão, curou pedra no rim. Maravilha, tá vendo só? Tô melhorando. Mas pode acontecer, né? Pedra, assim, tem períodos da vida que a pessoa faz muito, depois não faz mais. Infecção urinária também, às vezes, se comporta dessa maneira. Tem gente que tem por um período, depois melhora. Tem coisa que a gente não consegue explicar tanto. Você está falando, eu me lembro, aqui em Piracicaba, eu cheguei a ter 3 vezes no ano. Eu tinha uma vez no ano. Teve um ano que eu tive 3. E judia, né? Nossa! Meu Deus do céu. Dizem que está entre as piores dores da medicina, né? A dor do parto e da cólica renal. Da cólica renal. Graças a Deus, agora não tem mais parto. Não tem mais pedra no rim. Neto, a minha idade agora, tá bom, vamos aliviar, vai. Mas eu bebo muita água. Eu mudei meu hábito. Com certeza isso te ajuda. Eu mudei meu hábito. Não tenha dúvida que te ajuda muito. Graças a Deus. Daniel, é um prazer recebê-lo aqui. Eu acho que você tem um lance muito legal, né? Enquanto profissional mesmo, que você explica muito bem, conversa muito bem, e a gente, enquanto paciente, ouvinte, consegue compreender. Isso, para mim, é um ápice da medicina, além do baita profissional que você é, que a gente sabe disso, né? De todo o seu know-how para falar sobre o rim, mas você também se comunica muito bem. Isso ajuda muitas pessoas. Parabéns, viu? Que bom, fico feliz, agradeço de novo o convite, em nome da Unimed estar aqui. Estou sempre à disposição, sempre que vocês precisarem, vou estar aqui, com certeza. Show de bola. Muito obrigado. Doutor Daniel conosco, nefrologista da Unimed. Está aí o nosso quadro, então. Saúde agora, oferecimento Unimed Piracicaba.